Por que tantas pessoas te elogiam, mas um comentário negativo é o suficiente para acabar com o seu dia? Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre como o perfeccionismo pode acabar com você. O perfeccionismo não é apenas externo, mas também interno, mas ambos podem ser prejudiciais. É claro que é importante nós aprendermos com os nossos erros, mas é impossível ser perfeito. Independente do que você faça, sempre haverá algo que não te agrada em você mesmo. E é importante melhorar, mas não exigir em excesso de si. Sobre o perfeccionismo externo, é importante lidarmos com o fato de que não podemos controlar ou mudar as pessoas. Às vezes, o que é certo ou errado, ou a meta de vida dos outros, são diferentes das nossas. Como diria Gestalt na psicologia, nós temos uma relação de respeito entre o eu e você, ou seja, entre nós mesmos e entre o ambiente. A consciência, ou seja, a nossa percepção, está relacionada com essa relação que temos com nós e com o mundo. Você pode sim proporcionar uma mudança no outro, mas isso não depende apenas de você, e cada pessoa tem o seu tempo para amadurecer. Esse vídeo é muito especial para mim, então eu estou fazendo ele para refletir, porque eu tenho esse defeito. Eu me cobro demais às vezes para ser rápido ou para realizar tudo com perfeição e fico me comparando com outras pessoas. A comparação não é algo negativo, ela serve para adaptação e é importante. Porém, quando nos comparamos apenas negativamente, nos inferiorizando e apontando nossos próprios erros, isso nos faz mal, e aí basta uma pessoa falar algo negativo que isso destrói o nosso dia. Mas nós ficamos mal porque já estávamos nos auto-sabotando e contribuindo para isso. A personagem Mari de Omori é uma das minhas preferidas, porque eu me identifico com ela e isso é uma comparação. Eu vejo coisas nela que eu tenho também, e é por isso que um personagem de uma obra, seja um jogo, desenho, filme, anime, às vezes pode ser importante, porque pode dizer algo sobre nós e podemos aprender com ele. Acredito que há muitos mistérios sobre a Mari, pois não vimos ela no mundo real, e me pergunto se a mãe dela pressionava muito ela ser uma menina perfeita, se isso era comum na família deles, pois parece que o próprio Sunny tem dificuldade em colocar o que sente pra fora. Eu vou te contar um spoiler de Omori agora. O protagonista Sunny iria apresentar o recital com a sua irmã Mari, mas ele fica muito ansioso e joga o seu violino pelas escadas. Ela fica furiosa e vai falar com ele, e para afastar ela, ele acaba empurrando ela acidentalmente das escadas, gerando um acidente. E dessa forma, o perfeccionismo da Mari levou ela à sua própria destruição. Mas é interessante ver que o fato dela ter sido agressiva com Sunny mostra o quanto ela é imperfeita. Outro exemplo de imperfeição é a Perfect Rest em Omori, que se considera perfeita, mas perde para crianças. Então no próprio jogo vemos que ninguém é perfeito. Isso remete à realidade. É impossível achar alguém perfeito, por isso não cobre tanto de si. Por mais que as pessoas falem sobre você, é só você quem sabe a dor que sente. Independente do que faça, as pessoas sempre vão criticar. Não dá para agradar a todos. Quando eu estava escrevendo esse roteiro, comecei a chorar de verdade, porque o que eu falei foi de coração e espero que essa mensagem consiga ser recebida. Você já se auto-sabotou? É importante fazer psicoterapia, pois isso dá um grande suporte, mas ela não faz milagres. Lembra do que eu disse? O mundo é uma relação entre eu e você. Então é necessário que tenha iniciativa na sua terapia, e um exemplo disso é começar a falar, por mais difícil e doloroso que seja. É uma dor que, na minha opinião, vale a pena passar, porque quando você não fala ou guarda demais para si, você vai ficando cheio como um balão até o momento que pode explodir, ou seja, pode ficar extremamente mal ou ter sintomas que são até psicossomáticos, como dor de barriga frequente. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Desejo a todos um ótimo dia de coração e, por favor, seja gentil com você mesmo também. Não é egoísta priorizar seus sentimentos e ficar sozinho às vezes. Encerra o vídeo dizendo algo. A vida às vezes é como uma escada, e às vezes alguém nos empurra ou nós caímos sozinhos, tropeçamos e ficamos com medo de nos levantar. Mas cabe a você decidir ficar parado, ficar para trás ou seguir em frente. Algumas pessoas vão surgir no teu caminho estendendo a mão, outras vão querer te empurrar. Mas quem escolhe subir os degraus da vida e seguir em frente é você. Por mais doloroso que seja, o importante é viver. Amanhã é meu aniversário e de presente eu adoraria que você deixasse o seu like. E caso seja possível, eu aceito um presente no meu Pix também. Beijão.